E depois, Marcos voltou para sua casa. No dia seguinte foi normalmente para sua escola. Só que em um momento que ele havia saído para beber um pouco de água, acabou vendo uns alunos que estavam arrombando uns armários para roubar um dinheiro que ele sabia o que tinha por lá. Daí ele rapidamente se escondeu, acabou pegando seu traje rapidamente e acabou ficando visível e filmando o que ele estava fazendo e transmitiu na mesma hora para os diretores da escola. E quando eles viram, foram lá no local, chegaram lá e pegaram ele no flagra, fazendo aquilo. E eles estavam querendo entender como foi que eles souberam que ele estava fazendo aquilo. Daí eles mostraram o vídeo sendo transmitido na mesma hora. Daí acabaram olhando para o local da onde estava aparecendo a filmagem, mas não viu nada. E um daqueles alunos, com raiva, pegou um vidro de purpurina e acabou jogando lá. E acabaram vendo a silhueta do Marcos. Daí ele, naquela hora, se aproximou, eles assustados, e acabou ficando visível. E viram que era o denunciador. Daí, aqueles dois alunos falaram que eu odiava ele. Ele disse que só estava fazendo o trabalho dele, que aquilo que ele estava fazendo era errado. Mas quem arcaria com as consequências seriam eles. E acabou sumindo de lá. E depois disso, Marcos seguiu sua aula normalmente. Depois que ela acabou, ele foi para sua casa deixar suas coisas e foi na casa de Jonas. Chegando lá, eles começaram a conversar sobre emitir um alerta de busca para o Androx, devido a ele ter uma capacidade de se teletransportar com aparelhos para qualquer lugar do mundo. E daí, nesse momento que eles estavam conversando, acabaram vendo no noticiário sobre um homem que acabou detendo alguns bandidos com mais armas que ele próprio podia criar e acabou atirando neles e paralisando eles. Daí falaram que esse homem não quis gravar a entrevista e simplesmente sumiu de lá com saltos bem precisos em cima de prédios. E daí o Jonas rapidamente reconheceu ele e disse que precisava encontrá-lo. E Marcos perguntou quem era, e Jonas disse que era o armeiro, o conceito de criação de armas, que acabou de chegar no mundo. E daí ele ficou surpreso ao ver que tinha um conceito para isso também. E aí Jonas respondeu que ele é do Criaverso e que tem vários conceitos lá de criações de coisas. E agora eles precisavam encontrar o armeiro. E eles seguiram a notícia sobre para onde ele tinha ido, até que no momento acabaram encontrando mais super criminosos assaltando um banco. Daí quando eles foram lá para impedir eles, o armeiro acabou aparecendo e paralisou eles com um tiro de umas armas. Daí nesse momento Jonas se apressou e chegou lá junto com ele. E quando ele o reconheceu, acabaram se abraçando. E Jonas disse que tinha mais alguém para apresentar para ele. E daí apresentou o Marcos. E o armeiro também ficou feliz de poder conhecer um colossal novo. Daí o Marcos acabou mostrando a localização dos bandidos. E se foram. E quando chegaram na casa de Jonas, eles tiveram uma longa conversa. E falaram sobre a situação atual do mundo. E ele ficou ciente de que poderia ter vários problemas causados pelo Androx. Então ele se propôs também a ajudar a procurar ele. Só que aí ele disse que queria ir com Sarah lá nos Estados Unidos, que poderia ter uma melhor chance de ter um grande sucesso nisso. Então Jonas abriu um portal para os Estados Unidos e chegaram lá com a Sarah e falaram com o presidente a respeito sobre esse conceito e apresentaram o armeiro para ele. E depois de uma longa conversa, se proporam a lançar uma notícia de procura por ele, pelo Androx, já que ele era bem perigoso. E vários países do mundo estavam cientes sobre esse anúncio e acabaram cooperando. Até que algumas pessoas disseram que viram ele passando por alguns países que não são muito bem-vindos a qualquer pessoa. E ele estava se escondendo em países que eram mais fechados. Daí eles tentaram se comunicar com esses países, só que aí eles não quiseram dar muita atenção para isso. Só que aí os problemas começaram a aumentar lá por dentro, já que as pessoas estavam começando a receber poderes e começaram a querer se vingar dos outros. E a situação começou a virar um caos nesse país fechado. E o Androx continuava escondido por eles assim. E o pessoal começou a tentar entrar em contato com esses países até que conseguiram. E falaram sobre o homem perigoso que estava por lá fazendo isso. Eles não quiseram acreditar muito, nem dar muita atenção para isso. Só que perceberam que a situação estava fugindo do controle. As pessoas estavam começando a receber poderes e causando muito caos. Até que eles cederam e proporam uma busca por esse homem que eles estavam falando que tinham que encontrar. Até que no momento acabaram vendo num lugar e foram tentar ir para cima dele para o prender. Só que ele acabou atirando com mais armas de raio que acabou com a vida das pessoas que foram atingidas. Daí viram que não estava dando conta e o pessoal dos Estados Unidos disse que poderia mandar uma ajuda, mas só se eles permitissem a entrada. Eles viram que não tinha escolha, já que a situação estava começando a sair bastante do controle deles.
E daí o Jonas se propôs ir lá, só que aí o armeiro disse que podia ir também para ajudar. Então eles foram juntos. Chegando lá, acabaram entrando, viram a situação, estava um caos. As pessoas que tinham poder estavam começando a atacar as outras, que elas queriam se vingar por causa do poder do Androx. E daí eles conseguiram restaurar as pessoas, junto com Sarah, que chegou lá com eles. E daí procuraram o Androx, até que o encontraram no lugar, e o armeiro, antes que o Androx pudesse sair de lá, acabou atingindo ele com um raio que o paralisou. E daí acabaram abrindo o portal para jogá-lo de volta para o universo que ele veio. E daí o efeito da arma passou, e ele percebeu que já estava de volta ao seu universo. E antes que ele pudesse entrar de volta no portal para voltar para a Terra, o Jonas acabou fechando. E depois que viram que tiraram ele, acabaram restaurando tudo e saíram daquele país. E voltaram para os Estados Unidos e relataram tudo, e daí retiraram o anúncio de procura por aquele homem. E foram para o Brasil para resolver as questões que haviam ficado por lá, que vários homens criminosos acabaram recebendo poderes. Daí eles se proporam a ficar procurando por eles. E ficaram um bom tempo até que conseguiram retirar os poderes de vários que haviam aparecido por lá. Mas eles estavam com certeza de que não eram só esses. E acabaram recebendo notícias de outras partes do mundo, de pessoas que haviam recebido poderes também. E procuraram nessas partes do mundo até que encontraram boa parte dessas pessoas e conseguiram fazer elas tornarem ao normal. Depois de tudo isso, eles voltaram para os Estados Unidos, relataram tudo ao presidente e viram que já estava tudo mais tranquilo. Daí voltaram às suas rotinas normais. E Bala e Robert acabaram falando com o presidente, falando que eles precisavam se estabelecer em algum lugar e viram se eles poderiam fazer isso nos Estados Unidos. O presidente concordou e ajudou eles a retirar uma carteira de identidade. E eles procuraram formação assim, por um tempo, por enquanto tudo bancado pelo governo. E eles até que conseguiram arranjar uns empregos por lá e ficaram pelos Estados Unidos. E Marcos viu isso e ficou até feliz por ele, mas viu que Jonas iria ficar sozinho de novo. E Jonas disse que não estava sozinho, já que ele poderia visitar os seus amigos sempre que quisesse. E Marcos perguntou se ser um colossal sempre acabaria fazendo com que ele precisasse ficar sozinho de vez em quando. E daí Jonas falou que isso acontece com frequência, já que os colossais estão sempre viajando para salvar mundos, mas que sempre que eles querem, eles podem visitar as pessoas que eles amam. E Marcos ficou pensativo e perguntou se colossais não se apaixonam ou se casam. E Jonas disse que sim, só que essas situações são bem raras, na verdade, mas acontece de alguns acabarem se casando. E depois que acabaram essa conversa, Marcos e Jonas foram num shopping. E Jonas estava procurando um modelo de celular novo para ele comprar. Daí até que achou um que ele achou bem interessante. Daí ele estava ajustando lá umas coisas, junto com o Marcos. E daí, no momento, o Marcos mostrou para ele que ele poderia assistir bastante vídeo na internet com aquele celular. E deu uma demonstração e viu que também poderia cair notificações. E no momento, o Marcos viu a notificação de uma cantora que caiu no celular dele. Ele não deu muita importância e retirou. E daí, no momento que estava ajustando as coisas no celular do Jonas, caiu de novo da mesma cantora. Marcos retirou de novo, o que ele estava ainda mostrando para o Jonas. E até que caiu de novo. E aí Jonas perguntou se ele não queria ver o que era. E daí Jonas acabou ouvindo umas coisas lá a respeito dessa cantora no celular dele. E falou pro Marcos dar uma olhada, viu que era uma cantora interessante. Daí Marcos deu uma olhada e viu que era uma ótima cantora e começou a ver mais os vídeos dela. E os dias foram se passando, eles seguiram suas rotinas comuns, descobriram ainda alguns supercriminosos com poderes e conseguiram conter eles. E daí Marcos começou a perceber que ele estava começando a ficar assistindo demais os vídeos daquela cantora. E Jonas, percebendo isso, perguntou se ele havia desenvolvido algum tipo de admiração a mais por ela. E Marcos disse que era só porque ele gostava de música e viu que ela cantava bem. Mas também viu que ela era bem nova ainda. Mas que só tinha admiração por ela mesmo.